De criança pobre, nascida em uma família sertaneja em São João das Missões, a deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais. E hoje secretário de Estado. A trajetória política de Paulo Guedes daria um livro cheio de nuances interessantes. Deputado, se a gente estivesse escrevendo um livro sobre sua trajetória política, qual que seria a próxima página? O que estaria contida nela? Ó, estamos iniciando, e aí vamos focar um pouco nos próximos 3 meses, em um assunto muito importante de interesse do Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri. A revisão da Lei Robin Hood. Né? Corrigir as distorções históricas que existem, né, no tratamento, né, desta região, se comparando às demais regiões do Estado. E isso envolve todos os segmentos do governo, todas as pastas, educação, saúde, cultura, né? E a redistribuição de ICMS ela está dentro disso tudo. Então, a nossa região hoje é super prejudicada. Nós temos, por exemplo, na questão do ICMS ecológico, uma distorção que inaceitável, aonde uma árvore que nasce em Januária, né, 1 hectare de árvore preservada num parque em Januária, o governo paga 0,5% de 1 centavo. E uma árvore que nasce, né, 1 hectare de árvore numa região da região central de Belo Horizonte, das regiões mais ricas, chega a valer R$ 400, que dá uma diferença de 4 milhões de vezes. Então, nós não podemos aceitar essas distorções dentro do mesmo Estado. Então, corrigir as distorções históricas, né, para que o povo de Gerais seja tratado com o mesmo valor com o povo de Minas, vai ser nossa próxima empreitada, fora e dentro do governo. Agora, politicamente, essa próxima página poderia ser escrita com uma segunda candidatura à Prefeitura de Montes Claros? Com relação à candidatura a prefeito de Montes Claros, eu venho sempre falando, as pessoas me perguntam todos os dias se eu vou ser candidato, se eu estou candidato, e eu sempre respondo a mesma coisa, está cedo ainda para decidir sobre isso. Eu estou focado nesse projeto que eu acabei de falar, né? Estou muito satisfeito aonde eu estou como secretário que cuida dessa região. Nós temos uma série de políticas para ser implantadas, né? De tirar do papel muitos programas que têm recursos e que não conseguia fazer execução, como Água para Todos, né? Melhorar o Leite pela Vida, melhorar os programas sociais que nós estamos colocando e implantando dentro da secretaria, fazer com que eles cheguem de forma mais efetiva no cidadão que mora nas comunidades rurais, nos lugares mais distantes. Então, o foco hoje é cuidar da secretaria, é cuidar do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Leste, dessas regiões que estão esquecidas e que têm políticas e que têm recursos, que têm convênios importantes com o governo federal que precisam ser executados. Então, meu foco nesse momento é fazer isso. Ou seja, as eleições desse ano nos deu, inclusive, a condição de você não precisar discutir isso agora. Até porque as convenções vão até 15 de agosto. Então, eu não quero fazer desse momento um momento de disputa política. Eu acho que o país já vive um momento muito conturbado, com pessoas que ainda não aceitaram o resultado das eleições e têm feito disso um campo de batalha permanente. Eu acho que está na hora da gente acalmar, né? As eleições passaram, quem ganhou tem que governar. Tem que ser assim, nós estamos num país democrático. Mas o que nós estamos vendo ultimamente é um festival de inconsistências, né? Que, não só no campo político, mas você vê também decisões isoladas de alguns promotores, de uma parte da Polícia Federal, ou seja, parece que partidarizou, né, parte do judiciário, das instituições. Eu acho que o Brasil está no momento que cada um tem que fazer uma reflexão, né, e como diz o ditado popular, né, cada um no seu lugar, cada qual no seu canto, né, e fazer o seu dever. Então, eu acho que está tendo muito intrometimento de uma área na outra, e é por isso que nós estamos nessa bagunça institucional. Por isso, eu quero dizer aqui, com relação à disputa em Montes Claros, que eu só vou me pronunciar na hora certa. Acho muito cedo ainda colocar a candidatura. Eu vejo aí os 2 principais adversários, eles estão em campanha permanente, né? O prefeito
passou as eleições e ele nunca desceu do palanque. Ele continua candidato e fazendo comício o dia inteiro. Agora, secretário, só interrompendo um pouquinho. Esse seu discurso, ele não pode, de certa forma, até desanimar um pouco seus correligionários, porque o que se falava e o que se apregoava já desde sempre é que o senhor seria candidato a prefeito de Montes Claros. Então, os seus aliados já contavam com isso. A partir do momento que o senhor está com esse discurso mais cauteloso, isso não pode até desmobilizar seus partidários e até atrapalhar um pouco se o projeto for esse? Não. Na passada, quando eu fui candidato, onde nós não tínhamos quase não tivemos, só tivemos 2 partidos que toparam coligar com a gente, que foi o PCdoB e o PTN, né? Mesmo assim com muito trabalho. Por quê? Porque ninguém acreditava no projeto. Todo mundo achava que eu era um louco. Como é que você sai de São João das Missões, de Manga, mora aqui há pouco tempo e quer ser candidato a prefeito de Montes Claros? Ninguém acreditava. Quando começou o processo eleitoral, eu tinha 0,5% das intenções de voto. Então, até o partido tinha um segmento do PT que não acreditava aqui em Montes Claros. Eu quase ganhei as eleições. Eu venci o primeiro turno e tive 44% dos votos no segundo turno. Portanto, todo mundo já me conhece. Montes Claros toda já me conhece, a militância já me conhece. Então, se precisar iniciar uma campanha, né, nós estamos prontos para ir para as ruas, para fazer a disputa na hora certa. Porque eu acho que antecipar essa disputa não é bom para ninguém. Não está sendo bom para Montes Claros. A gente está vendo no dia a dia as manchetes, as coisas que estão acontecendo agora, aqui. Secretário, sua campanha a prefeito e a deputada também, ela utilizou muito a imagem da presidente Dilma e do ex-presidente Lula, que na época estavam com a popularidade muito em alta. E agora é público e notório que essa popularidade já não está tão alta assim. Existe um declínio por causa da Lava Jato e de outras questões. Isso não é segredo para ninguém que ouve isso. Por acaso, a sua cautela está ligada a isso? O senhor está esperando ver se melhora a condição nacionalmente do PT para o senhor encarar ou não a disputa? Tem a ver com isso? Não, não tem a ver com isso. Primeiro que minha admiração pelo presidente Lula, ela não tem nenhum abalo. Muito pelo contrário. Acho que estão fazendo com ele um desserviço ao país, um desserviço à nação, né? E um desserviço, inclusive, à comunidade internacional, que está solidária ao presidente. As ações isoladas do juiz Sérgio Moro, as ações isoladas daquele promotor de São Paulo, é um absurdo. São promotores e juízes com ligações partidárias, todo mundo sabe, né, da ligação partidária que os dois têm, né, que se aliaram a parte de uma grande mídia nacional, especialmente a Rede Globo de televisão, que não aceitam, eles querem ditar o ritmo da política nacional. Então eu acho que isso está fazendo um papel desnecessário. Qualquer cidadão, em qualquer lugar que você chega nesse país, né, sabe quem foi Luiz Inácio Lula da Silva. Um sertanejo como eu, que veio de um pau de arara do Nordeste para cá, e que parte da elite não aceita isso. Como é que esse cidadão, né, um Zé Mané, que saiu lá do Pernambuco, vira presidente da República, recebe todos os títulos mais importantes de todas as universidades do mundo, né? Como é que esse cidadão pode ter sido o homem que acabou com a fome do Brasil, que permitiu que um quilombola, que um negro, que um trabalhador, que um filho de empregada doméstica pudesse sentar no mesmo banco de universidade que senta hoje o filho do doutor, o filho da grande elite? Esse cidadão que permitiu que 40 milhões de pessoas parassem de passar fome, que gerou 20 milhões de emprego com carteira assinada no país? Como é que eu vou ter vergonha de falar que eu sou amigo do Lula? Jamais. Se for o candidato a prefeito de Montes Claros, Lula estará do nosso lado o tempo inteiro, com muito orgulho de defender ele, de defender a presidenta Dilma, que foi também uma grande guerreira, uma mulher que passou por muitas dificuldades e que está vivendo, né, um momento de dificuldade internacional, causada por uma crise e por uma instabilidade política, e refém de um Congresso que não vale nada. O Congresso Nacional hoje é o pior Congresso que temos na história do país. Eu queria fazer uma comparação entre dois fatos, trazendo a questão mais para Montes Claros. O senhor disse aí, e a alegação que o Partido dos Trabalhadores tem, que se trata de uma certa perseguição de uma parte da Justiça, parte da Polícia Federal, que seria uma questão mais política do que técnica, no caso. Em Montes Claros, a gente está vivendo uma situação semelhante. O prefeito, que é seu desafeto, que é seu adversário, ele tem sido denunciado e acusado de várias situações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal.
Com esse argumento que o senhor está usando aí, o senhor não está dando um argumento para que o prefeito de Montes Claros, por exemplo, possa dizer a mesma coisa, olha, o que está acontecendo comigo é que parte da Polícia Federal e parte da Justiça é tendenciosa e está me perseguindo. Eu estou querendo só fazer uma comparação entre as duas situações. Não dá para comparar. Primeiro que eles estão tentando incriminar o presidente Lula por uma suposta compra de um apartamento que o presidente não comprou. Um apartamento, sei lá, de 200, 300 mil reais. Que o presidente não comprou. Querem incriminar a primeira-dama porque comprou um barquinho de 4 mil reais. É muito diferente de quem, como por exemplo o prefeito de Montes Claros, que tem na sua declaração de imposto de renda, né, como se tivesse apenas 400 mil reais em renda e compra jato, avião, helicóptero, dezenas de universidades, tudo em nome de laranja. Isso aí é público notório, é totalmente diferente uma coisa da outra. Eu acho que no caso daqui, a situação está sendo muito branda ainda, né? Ninguém pediu a prisão coerciva do Rui, ninguém pediu a prisão do Rui, né? E esses promotores, né, tiveram a ousadia de pedir a prisão do presidente Lula. É um negócio totalmente diferente, absurdo, não tem parâmetro para comparar, né? Por exemplo, construir 2 aeroportos em terrenos de familiares, né? Poderia ser um grande escândalo se fosse com alguém do PT, mas com a Aécio não teve escândalo. Existe uma má vontade né? específica. Tem um aeroporto construído em Cláudio de 15 milhões de reais na fazenda do tio e outro em Montezuma. Ali, o de Montezuma é mais escandaloso ainda, que foi um presente que uma construtora deu para o Aécio, que só desceu, desde quando foi construído, 3 aviões lá. 2 vezes a Aécio e eu desci uma lá. Uma vez eu fui lá em Montezuma, numa campanha política, eu desci lá. Depois dessa notícia, nunca mais desceu um avião em Montezuma. Fizeram uma obra inacabada e está lá. É isso, então não é escândalo. Só é escândalo se for com alguém do PT, né? Agora, em relação ao Partido dos Trabalhadores, o senhor falou que ainda está estudando a possibilidade que na hora certa vai se manifestar sobre uma possível candidatura. Agora, independente da sua candidatura ou não, o PT de Montes Claros vai ter candidato a prefeito de Montes Claros? Nós estamos preparados para a disputa, né? Estamos com um grande número de candidatos a vereadores, temos vários partidos aliados, então estamos preparando, né, politicamente para uma disputa. Seja eu o candidato ou seja um outro nome, né? Isso quem decide é o partido. Então nós estamos preparados para a disputa. Isso aí não tem dúvida, nós estamos preparados para a disputa, tanto para ser candidato, como para ter um outro candidato do partido, ou também a abertura de diálogo, de composição. Porque ninguém pode ser dono da verdade. Se a gente fala, o PT tem candidato, não aceitamos conversar com ninguém, a gente está sendo intransigente. Então, hoje, dentro do nosso partido, não tem mais essa intransigência. Nós estamos abertos à conversa política, com várias forças, com vários partidos, e até na hora certa, que é 15 de agosto, nós vamos ter uma posição definitiva. Deputado, eu acompanho muito a sua carreira política e a gente percebe o seguinte: durante um bom período, o senhor construiu ela, principalmente no Estado, como oposição. O senhor era um dos opositores mais ferrenhos do governo do Estado e era o atirador de pedras. E, de repente, em pouco tempo, o senhor passou a ser vidraça. Hoje, o senhor é secretário de Estado e a oposição já começa também a atirar pedras. E eu estou sentindo que o senhor está mais leve, mais assim, não despreocupado, mas o senhor abriu mais diálogo. O fato de ter deixado de ser atirador de pedra e virado vidraça te fez pensar diferente? Não, isso faz parte. É óbvio que quando você está na oposição, você tem uma limitação de formas de agir, né? Por quê? Porque você, o opositor, é naturalmente um fiscal mais ferrenho, né? E quando você é governo, você é o executor, você tem que fazer com que as coisas aconteçam, né? Você tem que, eu como secretário de Estado, tenho que fazer com que as ações que estão na minha secretaria virem realidade. Então, às vezes, você não tem tempo para ficar debatendo, discutindo, né? Você tem o tempo para agir e fazer. E nesse momento eu estou agindo e procurando fazer. O jornalista Benedito Sade, que é uma pessoa conhecedor de política, já foi vereador, eu tive conversando com ele em uma entrevista, inclusive, e ele me garante que já existem conversas e a possibilidade grande de haver uma união de oposições em Montes Claros e que o senhor já estaria conversando com Humberto Souto em relação a isso. Tem algum fundamento? Tem alguma possibilidade? Não, nós estamos abertos a conversar com todo mundo, né? Se Humberto Souto me procurar para conversar,
eu converso com ele, converso com o Tadeuzinho, converso com o Atos, converso com todos que se colocam como possíveis candidatos, eu estou disposto a conversar, né? Isso faz parte da democracia. E acho que um grande entendimento para Montes Claros não seria de tudo ruim. Eu acho que a política precisa ser repensada, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de arrecadação baixa, a União está arrecadando menos, os estados estão arrecadando menos, as prefeituras estão arrecadando menos. Então, a situação não está fácil, a maré não está para peixe. Portanto, se diminuir as intrigas, diminuir essas disputas, que às vezes não tem sentido, não é ruim para ninguém. Eu Então, acho que pode ser bom para todo mundo. Passou rápido, infelizmente o tempo é limitado. A gente já está encerrando. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e o que se pode esperar desse ano agora, que na verdade começou agora, que é depois do carnaval que começa. Primeiro, agradecer a minha amiga Elbe Brandão, que nos convidou para estar aqui no WebTerra. Te agradecer, Edmilson, agradecer o povo de Montes Claros, mandar um abraço para todos e dizer que, apesar das dificuldades por que passa o país nesse momento, eu sou, acima de tudo, como sertanejo, uma pessoa que acredito que nós vamos superar isso o mais rápido possível, né? Quando tirar um pouco dessa ideia que a mídia está colocando, né? Essa ideia de crise, eu acho que a gente tem que começar a levantar a cabeça, né? E enxugar a poeira, né? E dar a volta por cima. Eu acho que todo mundo tem que fazer um pouquinho disso para que a gente possa voltar a crescer e a sonhar e ter um país mais que dê mais oportunidade para as pessoas, cada vez mais. Secretário, muito obrigado e até a próxima.